Quando pensamos em cidades fantasmas, logo lembramos daqueles filmes que mostram ataques de diversos seres, passando a imagem do fim dos tempos. Ruas desertas, casas em parte destruídas, objetos ou carros enferrujados, tudo em silêncio, dando aquela sensação de lugar assombroso. Mas não é à toa que essas cidades são chamadas de cidades fantasma. Olha, é meio estranho, do dia para a noite, ver cidades prósperas e do nada abandonadas. Tem várias cidades assim, viu? Espalhadas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Nossa, como eu sou mal educada? Desculpa. Muito prazer, eu sou Amanda Lopes. Seja bem-vindo. Fica aqui, que é agora que eu vou te contar sobre 10 cidades pelo mundo que viraram cidades fantasmas. A primeira, então, da nossa lista é Craco, na Itália. Craco um dia foi uma cidade próspera e, antiga também, viu? Fala que começou lá no século 8 a.C., mas os primeiros relatos mesmo começaram no ano de 1060. Aconteceu um deslizamento de terra de grande proporção por causa de obras de infraestrutura para a cidade mesmo. E por conta desse deslizamento, a cidade começou a perder seus habitantes para um vale vizinho. Só por causa disso? Pior que não. Para piorar ainda mais, aconteceu uma enchente, fazendo com que as pessoas esvaziassem de vez a cidade em 1980, evitando o repovoamento. Bom, Craco acabou virando então cenário para filmes como 007 Quantum of Solace e para uma novela brasileira, O Rei do Gado, se lembra? Próxima, Khoemacau, Namíbia. Esta cidade abrigava uma rica comunidade de mineradores de diamante construída lá em 1908 no deserto de Namíbia. Grandes e elegantes casarões foram construídos, deixando essa cidade com um ar de cidade alemã. Na época, com cerca de 300 habitantes adultos e mais 800 trabalhadores nativos, fora crianças, a cidade já tinha hospital, salão de festas, escola, salão de boliche, teatro, cassino e outras coisinhas mais aí. Bem completinha a cidade. Mas aí esgotou-se os minérios e descobriram uma mina mais rica. Aí o povo abandonou a elegante Khoemacau, que virou hoje um ponto turístico que enche de pessoas querendo ver casas cobertas de areia. E essa, gente? Epecuén, Argentina. Epecuén não fica muito longe de Buenos Aires. Ela foi um resort que se encontrava às margens de um lago mais salgado que o mar, parecido com o famoso Mar Morto, sabe? O que aconteceu? Que em 1985 esse lago acabou avançando sobre a cidade que ficou submersa. Aí não tinha o que fazer, né? O jeito foi abandonar mesmo. Aí com o passar do tempo a água foi baixando aos poucos. E hoje, como o fim das outras cidades fantasmas, ela também virou um ponto turístico. Os turistas visitam a cidade para ver as casas corroídas, os carros oxidados e as árvores mortas, que formam um cenário bem de filme, pós-apocalíptico. Bem, tem que ter uma na lista brasileira, não é? A próxima então é Igatu, aqui no Brasil. Conhecida como a Machu Picchu brasileira, foi uma cidade voltada ao minério de diamantes. Com o tempo, a decadência da produção de diamantes, a cidade foi praticamente abandonada, restando só ruínas, casas fechadas e poucos moradores. Pois é, no começo de tudo chegou a ter cerca de 9.000 habitantes e hoje restaram em torno de 380 habitantes. Outro ponto turístico, até por ser na região da Chapada Diamantina. Você moraria em uma cidade como essa? Sem ofensa,
Mas é que dá um friozinho na barriga só de pensar que à noite aquele monte de casa abandonada sem ninguém, sei lá, viu? Olha, essa com certeza você já ouviu falar. Pripyat, Ucrânia. Pripyat foi abandonada por conta do famoso acidente de Chernobyl. Ela é considerada a maior cidade fantasma e ela foi fundada para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Essa cidade não é muito antiga, não. Foi fundada em 1970. Ela foi considerada cidade mesmo 9 anos depois, mas não durou muito tempo, porque em 1986 ela foi abandonada. Aconteceu um acidente catastrófico neste mesmo ano durante um teste de segurança por falha humana, por descumprimento de protocolos e por graves erros no projeto, que resultou em uma explosão. Aí nessa sequência começou um incêndio que durou dias, fazendo com que um reator nuclear ficasse exposto, jogando pelo ar uma quantidade elevadíssima de material radioativo. Mesmo depois disso, muitos se recusaram ainda de sair de lá. O local pode ser visitado, mas com autorização, porque ainda existem elementos radioativos pela cidade e, segundo os cientistas, vai precisar aí de uns 900 anos para atingir um nível em que permita que o ser humano volte a habitar nessa região. Pois é. O que você está achando do vídeo? Aproveita então, deixe o seu joinha e, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, ative as notificações também e tenho certeza de que você vai gostar da gente. Ó, continuando então, outra assustadora cidade é Ilha Hashima, Japão. Um local bem assustador por causa de imensas construções de concreto abandonadas no meio do oceano. A Ilha Hashima, no Japão, começou a ser habitada por mineradores que trabalhavam em minas de carvão submarinas. Esse projeto de extração de carvão foi feito pela empresa Mitsubishi, que, aliás, comprou a ilha. Daí o que aconteceu? As minas começaram a secar e o carvão foi sendo substituído pelo petróleo. Então, os habitantes dessa cidade barra ilha foram abandonando tudo. O encerramento das atividades foi em 1974 e depois de 20 anos fechada é que liberaram o acesso à ilha. Tenso. Bori, Estados Unidos. Existem cerca de 6.000 cidades fantasmas com o mesmo propósito dessa cidade. Muitas pessoas querendo ganhar a vida nas minas de ouro ou de metais preciosos como prata. Mas falando da cidade de Bori, diferente das outras, mesmo sendo construída de madeira, ela permaneceu boa parte em pé. Teve acidentes, doenças, incêndios e invernos bem difíceis por lá, somando também a alta taxa de crimes. Mas o que pegou mesmo, claro, foi que o ouro então se esgotou na cidade e, vendo dentro das casas ainda alguns objetos intactos, dá a impressão de que o povo parece que foi embora desesperadamente, né? A cidade foi abandonada por volta de 1940 e de lá para cá então virou mais um ponto turístico. Pirâmiden, Noruega. Essa pequena cidade fantasma fica na ilha de Svalbard, na Noruega. Como na ilha Hashima, que acabei de citar, ela também era uma comunidade de mineradores de carvão. O último carvão dessa cidade foi extraída no ano de 1998 e a última pessoa a deixar a cidade também. Esse local ficou abandonado até 2007, quando retornaram lá e viram que dentro dos edifícios as coisas permaneciam praticamente como deixaram na época quando a cidade foi abandonada às pressas. Teatro, casas e até uma biblioteca cheia de livros intacta. Ano passado, 2019, realizaram um festival de cinema
nessa ilha dedicada aos 100 anos do cinema soviético. Você iria? Humberstone e Santa Laura, no Chile. São outras duas cidades habitadas por mineradores também que trabalhavam em minas de salitre, que é um composto químico. Este povoado chegou a ter mais de 3.500 habitantes, um dos mais secos desertos da Terra. Pessoas viveram e trabalharam nesse ambiente por mais de 60 anos, desde 1880, para processar o maior depósito de salitre no mundo, produzindo o nitrato de sódio. Por causa de um terremoto e a falta de estrutura na cidade, ela foi abandonada em 1958. Vamos conhecer mais uma? Kayakou, Turquia. A cidade grega foi abandonada em 1923, quando o fim da guerra entre a Grécia e a Turquia fez com que os gregos que viviam em território turco fossem obrigados a se mudarem para o seu país de volta. Cerca de 2.000 gregos tiveram que abandonar a vila, deixando para trás centenas de casas. Essa cidade possui construções de diferentes épocas, porque ela já foi destruída por um grande terremoto e por um incêndio, e depois ela foi reconstruída. Mas hoje ainda encontram-se suas 500 casas basicamente em ruínas e existem 2 igrejas ortodoxas gregas que permanecem em estado surpreendente de preservação e podem ser visitadas. A população só que aumenta e sem espaço para construir vai subir nas casas e esse monte de cidade aí parada para morar. Brincadeira. No final das contas, elas agora fazem parte da história de cada país, né, onde elas estão, e fazendo também com que o turismo, a economia gire, melhorando ou se não ajudando um pouco mais a situação de cada canto nesse mundo. Não é não? Olha, te vejo no próximo vídeo então. E como eu sempre digo, até a próxima. Tchau!